Eu sou Gabriela Lérico, eu sou biomédica e eu atuo há mais de 10 anos na área da pesquisa clínica. Eu tenho foco em oncologia e hematologia e eu lidero hoje e gerencio o Centro Gaúcho Integrado de Oncologia, que é um centro de pesquisa de alta complexidade aqui no Rio Grande do Sul. E além disso, eu atuo como consultora, auxiliando alguns outros centros em outras regiões também a estruturarem melhor seus processos, a iniciarem as suas atividades e a construir uma pesquisa clínica de qualidade. Eu sou uma entusiasta da pesquisa clínica, eu acredito muito na biomedicina e eu fico muito feliz de ver as duas coisas juntas, de poder unir as duas coisas hoje. Então, ser biomédica e atuar com pesquisa clínica, que é uma área pela qual eu sou completamente apaixonada. Eu sempre quis ser pesquisadora, eu tive uma infância curiosa, sempre gostei de saber das coisas, até hoje eu gosto de saber das coisas. E quando eu ingressei na biomedicina, esse era o meu objetivo principal, era fazer pesquisa, fazer ciência. E foi mais pro finalzinho da graduação que eu descobri a pesquisa clínica, fui apresentada a pesquisa clínica e eu fiz o meu estágio curricular na área. E a partir do meu estágio eu decidi que era isso que eu queria fazer para minha vida, era essa área que eu queria seguir, era essa carreira que eu queria ter, né, como profissional. Eu acredito muito no que eu faço, eu acredito muito no meu trabalho, eu fico muito feliz hoje de ver a biomedicina se expandindo na área da pesquisa clínica, agora como habilitação para os biomédicos, isso é uma conquista muito importante. E eu acredito na pesquisa clínica como no potencial de transformar a vida das pessoas, no potencial de fazer algo pelas pessoas. Então é uma maneira de unir a ciência, de unir a pesquisa, que nós biomédicos de maneira geral temos bastante interesse, com algo realmente palpável, com a aplicabilidade dessa pesquisa que a gente está fazendo. Então eu vejo isso com muito bons olhos, fico muito feliz em fazer parte disso e eu acredito nessa ciência que tem um impacto na transformação da vida das pessoas. Então essa área me mostrou que é possível a gente fazer uma ciência acessível e transformadora e hoje, olhando para trás, eu fico muito feliz com as oportunidades que eu tive, então eu fico feliz por ter sido apresentada para a pesquisa clínica, fico feliz também pelas decisões que eu tomei e que puderam me trazer até aqui e falar de algo que eu gosto tanto. Liderar equipes nunca é fácil, é talvez uma das partes mais desafiadoras da gestão. Mas a gestão em si veio para mim de forma muito natural. Eu busquei, claro, formação complementar para poder desenvolver essas atividades hoje, mas eu passei ao longo da minha carreira por todos os setores, por todas as áreas da pesquisa clínica dentro de um centro. E eu acredito que isso te dá formação técnica, te dá conhecimento técnico e operacional para conseguir chegar numa parte de gestão e entender realmente o processo como um todo, entender quais são as necessidades das equipes, entender como os processos precisam acontecer e ter um pensamento, sim, mais estratégico. Então, a gente passa por todo esse processo de desenvolvimento, de aprendizado, para a gente conseguir, em si, pensar em como melhorar o centro de pesquisa, em como ter questões de qualidade e, num segundo momento, ensinar as pessoas, auxiliar as pessoas, liderar a tua equipe. Eu acredito muito em uma gestão e uma liderança com propósito. Então, se eu não acredito naquilo que eu faço, muito difícil que a equipe também vai acreditar e vai estar motivada da mesma forma. Então, a gente tenta fazer esse trabalho de forma gradual, a gente tenta fazer esse trabalho rotineiramente para que toda a equipe pense da mesma forma e acredite sim na missão da empresa, acredite na missão do centro de pesquisa. Hoje eu fico muito feliz de ver como a minha equipe se desenvolveu, como os coordenadores se desenvolveram, tanto tecnicamente quanto pessoas. Eu tenho gente que trabalha comigo hoje há bastante tempo e eu fico muito feliz de ver isso. Além, é claro, da autonomia que se ganha, da confiança que se ganha nos processos, ver ele se desenvolvendo de maneira profissional é muito legal, me deixa realmente muito orgulhosa. E o crescimento da equipe como um todo, ele é importante não só para o centro de pesquisa, mas como para a pesquisa clínica no país de maneira geral e para cada um desses profissionais, especialmente biomédicos, que compõem a equipe.
O biomédico ele pode se inserir de maneiras muito variadas no centro de pesquisa. Eu acredito que pelo currículo, pela formação do biomédico ser muito ampla, a gente aprende um pouquinho de tudo dentro da faculdade, a gente tem várias vivências, várias experiências, e eu acredito que isso consiga fazer com que o profissional se insira de maneira bem abrangente dentro de um centro de pesquisa. Então, eu poderia citar, por exemplo, a atividade com o paciente, então o processo assistencial do atendimento ao paciente, a gente tem setor de regulatório, a gente tem setores de qualidade, a gente tem a parte de data management, que é uma grande parte importante do centro de pesquisa. A parte de questões de laboratório clínico também, e além, é claro, da gestão, enfim, da parte administrativa do centro. O que vai determinar qual área, enfim, é melhor para cada profissional? O conjunto de habilidades técnicas, então o que aquele profissional sabe fazer e gosta mais de fazer, e claro, soft skills, então qual é o perfil desse profissional para trabalhar. Ele tem uma comunicação muito boa, ele gosta de atendimento ao público, atendimento ao paciente, ele tem um olhar mais crítico, que talvez seja mais interessante para o lado do data management, ele tem interesse por questões regulatórias, então todo esse conjunto de habilidades técnicas e de soft skills vai fazer com que a gente pense qual que é o melhor ambiente para esse profissional dentro do centro de pesquisa. Com certeza oportunidades não faltam, e a gente vê também, com o desenvolvimento da pesquisa clínica e o crescimento dos centros de pesquisa, uma possibilidade de aumento de áreas dentro dos centros. Então, no passado, a gente tinha apenas o atendimento ao paciente, a gente tinha a parte de entrada de dados, por exemplo. Hoje em dia, a gente já tem setores de qualidade específicos, setores administrativos específicos, então a possibilidade de atuação aumentou bastante nos últimos tempos também. Mas também é importante pensar que um centro de pesquisa de qualidade, que está conduzindo estudos da maneira adequada, ele também tem multidisciplinariedade. Então, hoje na equipe a gente tem médicos, a gente tem farmacêuticas, enfermeiras, equipe de gestão e administração. Então, o conjunto de todos esses profissionais em uma equipe coesa e bem organizada é o que vai garantir, sim, o sucesso da pesquisa e dos estudos clínicos. Eu acredito que os maiores desafios da pesquisa clínica, eles são gerais, eles são para todos os profissionais. Então, infelizmente, a gente ainda enfrenta algumas barreiras regulatórias, algumas questões burocráticas, a falta de celeridade de alguns processos. Muito embora a gente já tenha melhorado muito nos últimos anos, desde que eu comecei, a gente já teve aí um salto muito grande de desenvolvimento, e eu vejo que hoje a gente consegue realmente fazer pesquisa clínica com mais velocidade, com processos mais bem determinados. Inclusive com a nova lei que foi sancionada no ano passado, a gente tem a perspectiva como país de um desenvolvimento maior na área. Então, existe uma preocupação, inclusive do governo com isso, que eu acho que é muito importante, algo que a gente realmente não tinha antes. Do ponto de vista do biomédico, eu acredito que a maior barreira que se tinha até então era a falta de algum tipo de reconhecimento profissional. Então, a gente não tinha essa habilitação, hoje felizmente temos, e os profissionais acabavam entrando na área da pesquisa clínica há alguns anos, enfim, de maneiras variadas, mas não como algo específico de estar habilitado, estar regulamentado, estar profissionalizado, enfim, para essa área da pesquisa clínica. Eu acho que essa foi um dos desafios dos últimos anos, que agora, felizmente, os novos profissionais da área, os novos biomédicos que vão adentrar, enfim, vão ter um pouquinho mais de facilidade. E para mim, uma das maiores recompensas de trabalhar com a pesquisa clínica é ver o quanto o nosso trabalho muda a vida das pessoas, como a gente pode oferecer medicina de qualidade, a gente pode oferecer tecnologia, tratamentos, a gente consegue oferecer, oportunizar que os pacientes, que os participantes tenham acesso a tratamentos que talvez eles não teriam na rotina, enfim, na clínica normal. Então, eu acredito que esse é um grande diferencial e é algo que nos motiva. A gente tem histórias muito bonitas de pacientes, de familiares, enfim, de pessoas que a gente realmente pôde impactar diretamente. Então, para mim, essa é a grande recompensa, é entender que a gente tem a possibilidade de mudar a vida das pessoas, impactar a vida das pessoas e fazer, sim, uma ciência de qualidade junto de uma assistência de qualidade. No final do dia, é isso que importa pra gente.
A inserção do biomédico na pesquisa clínica nos últimos anos tem trazido qualidade técnica aos centros de pesquisa, então existe uma onda de profissionalização dos centros de pesquisa. Há algum tempo atrás a gente pensava mais no centro, eu brinco que ele era um puxadinho nos fundos do hospital, com algumas pessoas, enfim, algum médico que tinha interesse, que conseguia reunir algumas pessoas também com essa mesma vontade de fazer pesquisa. E hoje em dia não, hoje em dia a gente tem centros de pesquisa muito bem estruturados, a gente tem centros de pesquisa que se entendem inclusive como unidades de pesquisa separada de outras instituições de saúde, o que é muito interessante do ponto de vista de profissionalização. E a inserção do biomédico nesse cenário faz toda a diferença. Como eu comentei antes, é um profissional que tem a possibilidade de permear por todas as áreas, por fazer parte de todas as atividades do centro de pesquisa, trabalhar em todos os setores. Então, inclusive, quando a gente está falando de centros de pesquisa pequenos, onde existem poucos profissionais trabalhando, ter uma pessoa, ter um profissional que é capaz de desenvolver várias dessas atividades é muito interessante, especialmente quando a gente está falando aí do gerenciamento desse centro. Então, faz toda a diferença. Eu também acredito que o biomédico ele tem hoje a possibilidade de viver a pesquisa clínica desde muito cedo, porque algumas universidades, algumas faculdades já têm ofertado pesquisa clínica como área de estágio, algumas até como disciplinas eletivas. Então, a gente tem profissionais que vivenciam essa área desde muito cedo e, consequentemente, têm a possibilidade de se qualificar, tem a possibilidade de agregar experiência, tem a possibilidade de ter experiências de estágio interessantes e que vão sim tornar esse profissional um bom profissional no mercado de trabalho, um profissional desejável para o mercado de trabalho. Inevitavelmente, a experiência é algo muito importante dentro da pesquisa clínica e essa possibilidade de aprender sobre, viver a pesquisa desde o início da formação traz um profissional mais qualificado para o mercado. Consequentemente, a gente consegue desenvolver o setor pesquisa clínica, a área pesquisa clínica como um todo. E é não só no sul do Brasil, como no Brasil como um todo. Então, acredito que esse seja o grande diferencial aqui. O mercado de trabalho da pesquisa clínica também está bem aquecido nos últimos 5 anos, eu poderia dizer. Desde a pandemia, a gente teve oferta de várias vagas de emprego, várias vagas de trabalho, não só, claro, dentro do centro de pesquisa, mas na indústria também. Então, o biomédico tem uma possibilidade de ingressar nesse mercado, de ingressar na área da pesquisa clínica cada vez maior. Como eu comentei, são profissionais que têm uma ampla experiência e uma ampla possibilidade de desenvolvimento das tarefas do centro de pesquisa em diversos setores. Então, faz do profissional biomédico realmente um profissional estratégico para a pesquisa clínica. Para seguir a carreira da pesquisa clínica, talvez a primeira coisa que eu teria para dar de conselho é aprender inglês, falar inglês. Inevitavelmente hoje falar inglês, aprender esse idioma, ele não é mais visto como algo extra ou como um diferencial desse profissional, mas ele é uma necessidade. A gente hoje trabalha com equipes internacionais e dentro da pesquisa clínica, falar inglês é fundamental. Então, talvez seria o número 1. A sequência disso temos 2 possibilidades. Para um aluno, para quem ainda está na faculdade, eu daria como sugestão procurar estágios na área, em instituições reconhecidas, claro. Diria também para fazer contatos com profissionais da área, conhecer esses profissionais, participar de eventos, enfim, é viver mais a pesquisa clínica, ter a pesquisa clínica como parte da sua formação acadêmica. Existe essa possibilidade e talvez seja o que muitos dos profissionais, inclusive muitas pessoas da minha equipe têm feito isso hoje. Então eu recebo estagiários já desde o inicinho da faculdade e eles participam das atividades do centro. Ao final da faculdade já são profissionais com mais experiência. Se o profissional já for formado e estiver buscando uma transição de carreira nesse momento, eu sugeriria que busque cursos na área, cursos específicos. Existem bons cursos hoje, tanto online quanto alguns presenciais, que podem sim lhe dar uma pincelada do que é a pesquisa clínica para poder iniciar essa transição. Também diria que é importante
começar por uma área, talvez buscar inicialmente um setor que a experiência anterior possa ser um diferencial. Então, por exemplo, um profissional que trabalhou com análises clínicas, tem hoje habilitação em análises clínicas, quer migrar para a área da pesquisa clínica, um setor interessante para começar seria a parte de laboratório clínico do centro de pesquisa. Então, essa lógica de atuação é interessante. E para ambos os profissionais, tanto aqueles já formados quanto aqueles que ainda não finalizaram a sua graduação, uma coisa importante de se manter em mente, que eu gosto bastante de dizer, é que a curva de aprendizado da pesquisa clínica ela é muito lenta. Então, é uma shallow curve. A gente demora um pouquinho até ter um profissional que está experiente, que está habilitado de verdade, que consegue resolver problemas dentro de um centro de pesquisa e conduzir estudos com qualidade. É preciso muito estudo, é preciso persistência, é preciso entender esse cenário até para o profissional não ficar desmotivado se as coisas talvez não acontecerem tão rápido quanto se gostaria. Então é necessário sim estudar bastante, estar muito atento às novidades. E eu digo isso tanto porque hoje, mesmo depois de 10 anos trabalhando na área, eu aprendo coisas novas todos os dias, eu vejo novidades todos os dias. Eu acho que isso é importante de se manter em mente. A gente nunca está 100% preparado, a gente nunca está 100% sabendo da pesquisa clínica, sabendo de tudo. A gente tem muita experiência e de uma hora para outra a gente muda a versão do manual de boas práticas clínicas, que inclusive foi revisado recentemente, e a gente tem que parar e estudar tudo, revisar tudo e ver como que isso vai passar a se aplicar no nosso dia a dia a partir de agora. E eu sou suspeita de falar, mas eu considero particularmente uma das áreas mais legais da biomedicina. A pesquisa clínica possibilita que a gente veja novidades e tenha uma rotina dinâmica. Então, um protocolo é diferente do outro, uma história de paciente é diferente da outra. As pessoas com quem a gente conversa, seja da indústria, enfim, de todas as equipes que fazem parte do ambiente da pesquisa clínica, sempre são diferentes, e isso traz pra gente um dia a dia interessante. E talvez algo importante de se ter em mente, pelo menos quando eu entrei na biomedicina, a pesquisa para mim era algo muito de bancada, era uma pesquisa acadêmica, era isso que eu tinha em mente quando eu pensava em ciência, eu pensava em pesquisa. Então é interessante que os profissionais, enfim, que todos vocês tenham esse conhecimento sobre a área da pesquisa clínica. É bem diferente dessa pesquisa que a gente chama de pesquisa básica. Então a pesquisa clínica é a partir do momento que a gente está fazendo qualquer tipo de ciência com seres humanos. Então é diferente ao mesmo tempo que é, como eu comentei já, gratificante, porque a gente está atuando diretamente com os pacientes, a gente está podendo ver o impacto das nossas ações na saúde dessas pessoas. Então, fica o convite para todos procurarem um pouquinho mais, aprender um pouquinho mais sobre pesquisa clínica, e eu espero que apareçam alguns apaixonados como eu.